Uma boa noite para cada um de vocês. Hoje é 21 de dezembro de 2025. Agora é 16h59 da noite. Domingo. Resolvi fazer a chave do evangelho. Não ia fazer não, mas resolvi. Rafael Pione entrou. Roberto Burali entrou. Uma boa noite. Resolvi fazer a chave do evangelho, fazer a reprise, né? Não ia fazer, não, mas vou fazer. Eu pensei em trabalhar hoje, mas não vou, não. Estou cansado para danar. Continua assistindo, estamos enviando mais seguidores. Patrícia Jesus, uma boa noite. Vem, Branca. Quando eu venho fazer live, gente, a Branca vem, ó. A Branca acabou de chegar aqui. Então, uma boa noite para vocês aí. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Hoje é domingo, 21 de dezembro de 2000. Luciano Rodrigo, boa noite. Mação, boa noite também. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Eu não ia fazer live hoje não, mas resolvi fazer. Vou ficar à toa aqui, não dá não. Ia trabalhar, né, que eu tô com um propósito de trabalhar, juntar um dinheiro aí. Mas essa semana eu trabalhei para danar, tô cansado. Falei, vou melhor descansar, entendeu? Então eu vou descansar. Fuller Producer entrou. Marina Dalva. Marindalva. Uma boa noite. Então nós estamos na chave do evangelho, nós já estamos na parte 58. Então hoje nós vamos ter duas lives. A chave do evangelho, parte 58 e a 59. Eu só tô fazendo hora aqui para chegar mais gente um pouquinho, né, gente? Para começar, né? Dom de Deus entrou. Manuel Neto entrou. Isso tudo aqui eu estou falando do TikTok. Nilza Paraíso entrou. E no Instagram nós estamos com Roberto e com Fuller Producer. Então, uma boa noite para vocês. Nós vamos trazer a palavra de Deus, que é maravilhosa. Hoje teve escola dominical, hoje não foi Santa Ceia. E pela pregação lá do irmão Fernando, que pregou hoje, e eu estava até pensando que ele falou lá, e é pura verdade, gente. Vocês acreditam que hoje eu estava vindo para a igreja, um danado de um palhozinho veio rebentando, ele estava até com o para-choque rebentado. O cara deve correr tanto. Sou eu. Entrou. Maria entrou. Jonu Mescordeiro entrou. Renilda entrou. Renilda Santos. Delma Gomes entrou. O cara tava correndo tanto, o cara só arrastando pertinho de me pegar gente. E eu sempre gosto de andar à direita ali na BR. E eu não corro muito não, ando devagar. Aí o cara de trás até fez sinal que o cara quase me pegou, que o cara era doido. Alexandre Martins, José Bevenuto, Júlio Fábio, Maria Helena, o número aqui, user 1573 29 96 96 93 71. Isso aqui eu não sei ler não. Sei lá o que é. Eu não sei falar. Celim. Ninguém. Marquinhos entrou e Maria Neide. Então, agora eu vou parar de falar um pouco das pessoas que estão entrando, viu, gente? Senão eu não conto o caso. E aí, rapaz, ele estava falando, e a pura verdade, que a gente tem os anjos que ficam ao nosso derredor para nos proteger, para não deixar nada de mal acontecer com a gente. E eu estava meditando sobre isso, e isso é pura verdade. Quantas vezes que eu ando de moto, Deus dos meus 16 anos, para contar para vocês, Deus dos meus 16 anos que eu ando de moto. Quantas vezes que eu já senti o Espírito Santo, o anjo, o que vocês quiserem chamar aí, arredar minha moto assim pro lado,
para o danado do carro passar e não me pegar, gente. Quantas vezes que isso já aconteceu? Isso é a pura verdade. Deixa eu só compartilhar o meu vídeo aqui no Facebook. Estou compartilhando ele aqui. Eu estou no TikTok, sempre eu compartilho meu vídeo lá no Facebook. Então tá compartilhado. Então, isso é a pura verdade. O palhozinho veio arrebentando, eu nem vi ele. Eu sei que sem querer é o instinto, é o Espírito Santo, é os anjos. Ele vai e faz você assim, você arreda pro cantinho, assim o cara passa. Tenta o cara te pegar. Isso é Deus te protegendo para nada te acontecer, ué. É os anjos do Senhor te guardando. Quantas vezes que já aconteceu isso comigo? Que o cara passava uma trinca de mim. E é o Satanás que quer te pegar. Mas Deus não deixa, não. Você não vai embora antes do seu tempo. Ninguém vai embora antes do tempo dele. Deus não deixa. E o anjo do Senhor está ali te protegendo. E tem que te proteger. Você já parou do outro lado aí para pensar quantas coisas ruins que poderia te acontecer do outro lado e não aconteceu, que Deus te guardou? Quem já passou por isso ou já pensou? Vou contar um caso para vocês aqui, depois eu já vou colocar um negócio rapidinho para vocês aqui, mas eu vou contar um caso para vocês. Teve um dia que eu estava vindo para a igreja, já aconteceu várias vezes, é claro, né? Teve um dia que eu estava vindo para a igreja, eu congrego em Belo Horizonte e também eu congrego em Ibirité. A filial é em Belo Horizonte e a não filial é em Ibirité. Nesse dia eu estava indo para Ibirité, eu estava com a Bíblia para ir para o culto. O ônibus me pegou, eu quase que me mata. Quase que me mata. Eu estava descendo a via do Minério, sentido Ibirité. O ônibus estava do lado direito, o sinal estava aberto, e eu estava do lado esquerdo. Eu estava sentindo Alma Viva. Não sei quem conhece aí o bairro. E o ônibus queria entrar lá para Perimetral. Eu nem sabia que ele ia entrar para Perimetral. A Avenida Perimetral é a avenida que vai lá na Vila Pinho. Então eu estava no lado esquerdo para ir embora, reto. Abriu o sinal, eu tô indo embora. O cara lá do outro lado com o ônibus veio lá do lado direito para entrar na esquerda. Se você quer entrar na esquerda, você tinha que já estar na esquerda para você entrar para a esquerda e ir embora. Não, ele estava lá do outro lado, deu a seta. Mas ele lá do outro lado, eu ia imaginar que ele ia vir cá me pegar eu lá do lado esquerdo. E eu tô indo embora, gente. Sentido a igreja. Olha como é que Deus é maravilhoso. O cara do Uber deu uma buzinada para ele, ele foi entrando. Na hora que eu dei de cara com ele, vindo para me pegar, eu dei uma reduzida da moto, só vi aquele ônibus crescendo para cima de mim. Reduzi a moto, pulei da moto, tombei a moto, o cara passou por cima da minha roda, saiu arrebentando tudo, não teve de me matar. E eu com a Bíblia caiu pro lado de lá, os passageiros ficou agoniados, o motorista achou que tinha me matado. Resumida a obra do negócio. A sorte que eu tinha seguro da moto, fiquei mais de 2 meses sem trabalhar, não recebi nada da Uber. O seguro eu paguei, o cara não pagou nem a franquia. Falou, você olha com a empresa lá, e eu fiquei no prejuízo, eu tinha que pagar até a franquia. Mas agora você me fala se não foi Deus que me fez eu pular lá, eu só fiquei um pouquinho, senti um pouquinho de dor na perna, só um pouquinho na hora do tombo lá. Mas não acontecer nada comigo, você acha que é isso, não é Deus, não? Fala você do outro lado, isso não é Deus. E hoje não é a mesma coisa. Eu indo para a igreja na BR, o danado o cara do palio quase me pega. Aí eu não sei do nada, que eu nem vi ele no retrovisor. É Deus, Espírito Santo, o anjo vai e te joga você pro canto. Assim, eu joguei a moto um pouquinho pro canto e passou. Eu só senti a moto jogando para cá, ó. Não ia me pegar. Aí o cara do outro lado viu a situação, falou, o cara é doido, sei lá o que que tem e tal. Eu nem tinha visto o cara direito. Que sai todo dia um doido de casa. E eu indo para a igreja. Então pronto, deixa eu virar lá e vocês verem a chave do evangelho. Só estou dividindo com vocês aí para vocês verem como que Deus é maravilhoso na nossa vida.
A gente, cada dia que passa, Deus está te protegendo. Você não vai embora antes da sua hora, não. Deus te guarda, principalmente os filhos de Deus. Olá, irmão, irmã, Deus abençoe a todos, aos amigos, amigas que têm nos acompanhado aqui nas Chaves do Evangelho. Na semana passada, nós falamos um pouco daquelas portas da revelação. Cada escritura como uma porta, como uma oportunidade de entrar e descobrir o que Deus tem ali por detrás daquela escritura para nós. Às vezes, nós nos entusiasmamos com uma coisa só. Eu vejo muitas pessoas que têm as suas Bíblias abertas sempre no Salmo 91. Só 91, só o Salmo 91, Salmo 91. Nunca abre para mais coisas. Há outros que pegam só uma escritura, só um assunto, e ali ficam a vida toda falando daquilo. É bom, é a palavra, mas Deus abriu toda a sua palavra para que o seu povo pudesse desfrutar de tudo. Em cada detalhe, cada escritura, nós temos Jesus nos mostrando um segredo para que possamos vencer um problema naquele momento. Eu gostaria de trazer hoje algumas escrituras para nós meditarmos também. Eu creio que para a nossa vitória, para a nossa conscientização de muita coisa que às vezes pensamos, como é que eu vou vencer isso? Como é que eu daria conta? Como que aquela pessoa fez isso e alcançou? Veja algo. São Lucas capítulo 18, verso 9 até o verso 14 aqui, nós lemos a parábola do fariseu e o publicano. Disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu, outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Queria tomar o livro de Judas, no capítulo 1, no verso 3, para nós entendermos uma coisa. O que é fé? Fé é uma revelação. E o que é a revelação? A revelação é a única coisa com a qual você alcança os benefícios do reino de Deus. Amanhã, terça-feira, nós vamos dar continuidade no nosso culto de oração. Na leitura da mensagem, obra é fé expressada. Minha obra é a demonstração daquilo que eu creio. E o que é a revelação? A revelação é entender que aquilo que eu creio é para meu benefício. E quando eu alcanço, então eu não posso me vangloriar de ter alcançado aquilo. Por quê? Porque essa revelação é dada. Porque essa fé também é dada. Então, dentro do reino de Deus, nós não temos nenhuma glória, nenhum mérito por alcançar alguma coisa.
Porque eu alcanço aquilo que Deus me dá a fé para possuir. Isso é uma revelação. Veja, Judas falando, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência cerca da comum salvação, quer dizer, da salvação que todos nós temos, tive por necessidade exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhe por essa fé que te foi dada. Batalhe por essa revelação que te foi dada. Me lembro lá no livro dos Reis, quando a palavra fala a respeito do profeta Elias, durante 3 anos e meio, Elias chama uma seca sobre toda aquela terra e ele sobe para ficar no riacho, próximo daquele riacho, tomando água, e os corvos o alimentando ali. Depois o riacho seca, e aí Deus vem conversar com Elias e diz: Elias, desce a Serepta de Sidom, porque lá eu tenho ordenado uma viúva que lhe sustente. Então, Elias desce. E quando Elias chega na casa de uma viúva, essa mulher estava catando uns gravetos, lenha, para fazer uma fogueirinha e assar o último bocado de farinha com azeite que ela amassaria para fazer um pão, para ela e seu filho comer. E os dois morreriam, porque aquele era o último alimento que ela teria. Então, Elias chega e diz assim: dá-me um pão. Ela diz assim: eu só tenho para fazer para o meu filho, para mim, um bocado para fazer para mim e para o meu filho, e depois disso morreremos. Elias disse assim para ela: faça para mim primeiro. Ela vai, faz o pão e dá a Elias. E aí Elias diz: faça agora para você e para o seu filho. Ela tinha feito o último. Nunca a farinha da botija, a farinha da vasilha acabará, e nem o azeite da botija secará. E eles tiveram pão ali durante todo aquele tempo de seca. Medita comigo uma coisa assim: o que fez aquela mulher dar o pão para o profeta, sabendo que aquilo era o recurso que ela tinha para o seu filho? Aí você pensa assim: Deus falou com ela. Deus tinha falado com o profeta que ele iria ordenar aquela viúva a dar o pão para ele, a sustentá-lo. Mas não houve uma voz, e pela conversa dela, ela não disse assim: tudo bem, olá, profeta, Deus falou que o senhor ia vir. Ela só teve um impulso no seu coração que fez com que ela obedecesse: faça para mim primeiro. Isso é a fé que é dada aos santos. Isso é uma revelação que é trazida a um coração em um momento crucial, mas que quem tem, não tem noção do que tem. A pessoa não tem como explicar aqui. Me explica, o que aconteceu? Ela diria para nós assim: não sei. Eu sei que eu senti impulsionada. Eu me senti impelida. A fé para a cura, a fé de salvação, o chamado de Deus para uma pessoa se batizar, mudar a vida, é exatamente assim. A pessoa vai dizer assim: olha, eu não sei. Eu sei que de repente era aquilo. Nós cremos na palavra de Deus dessa maneira. Aquilo comunica, a palavra de Deus, ela faz contato, ela se conecta com algo dentro de nós que nós não temos explicação. Daí, se eu recebo as coisas de Deus dessa forma, como é que eu posso me vangloriar nela? Te dou graças porque eu faço assim.
nós estamos lendo a mensagem Obra e Fé Expressada, e ali nós temos dois homens justificando Abraão. Santiago justifica Abraão pelas suas obras, e São Paulo justifica Abraão pela fé. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Esses dois homens estariam se contradizendo? Não. Esses dois homens estão mostrando o que Deus vê no homem, São Paulo, olhando Deus vendo a fé, e Tiago, os homens vendo as obras. Aí eu gostaria que você meditasse comigo também naquela mulher que foi dar uma oferta no templo e Jesus estava perto do gasofilaço, olhando as pessoas depositarem as suas ofertas. Veio um homem e colocou um tanto de dinheiro ali. Veio uma mulher e colocou 2 moedas. Jesus perguntou para os seus discípulos: quem deu mais? Nós vemos as obras, então nós olhamos e dizemos assim: aquele homem, viu o pacotão que ele deu? Jesus disse: a mulher deu mais. Por quê? Porque Jesus viu não só que ela deu tudo, era realmente o que ela tinha, mas a fé de se desligar de tudo e crer que o Deus que fez a promessa de Malaquias capítulo 3, verso 10, trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, fazei prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre vós medida, abundância tal que as nações te veem. Jesus viu aquela mulher crendo na palavra. Os discípulos viram o homem fazendo uma obra. Mas quem é que deu a fé? Nem o homem que deu, nem a mulher que creu pode se vangloriar. Eu dei muito, Jesus disse, deu do que sobrou. Mas a mulher disse: eu dei tudo, eu te dei a fé para crer naquilo. Então, às vezes as pessoas dizem assim: eu vi algo na palavra, portanto eu sou, vamos classificar aqui como virgens prudentes, virgens nécias, loucas e perdidos. Nós chamamos de eleito, incrédulos e crentes manufaturados. Tem uma coisa que você deve crer. Creia que você é um eleito. Agora o resto, as pessoas ao seu redor, nós não temos o direito de qualificá-las de nada, porque ontem eu ou você também era tão cego quanto alguém para quem nós estamos falando. Foi necessário que, sem explicação, Deus nos desse a condição de crer. Não foi que eu fiz uma equação e cheguei ao resultado. Olha, isso aqui é o resultado, portanto eu assim creio. Foi que quando a palavra veio, eu falei amém à palavra, vamos dizer, assim seja, eu creio nisso. Por que você crê nisso? Não sei. Descanse em Deus, ou descansamos nós todos. Não deixe ninguém te taxar e nem taxe ninguém. Não se vangloria, não aceite vanglória de ninguém. A fé que uma vez foi dada. Quando Pedro, Jesus perguntou assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que Jeremias. Um dos profetas. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim: Pedro, não foi você, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu te deu essa revelação. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Qual que é a glória de Pedro aí? Só ser agraciado com a revelação. Deus deu a Pedro a revelação e ele disse que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso fez Pedro maior que os outros? Não.
Isso faz com que Pedro pudesse depois sair dali e dizer: vê, vocês não conhecem nada, vocês não sabem nada, só eu que sei. Ele sabia muito bem, eu sou um velho Pedro, cortador de orelhas, que corro o risco de negar a Jesus daqui a pouco. Então, querido irmão, irmã, amigo, amiga, mesmo você que ainda não conseguiu, peça a Deus: Senhor, me dá fé. Os discípulos, quando Jesus falou para eles de um sermão assim, bem mais rígido, eles disseram assim: acrescenta a nossa fé, Senhor. Dizendo assim: nos ajuda a crer no que o Senhor está falando, porque quem pode? É dessa maneira que um cristão tem que agir. Sempre grato a Deus, mas nunca pensando que não dá conta. Dizendo, às vezes, a mulherzinha que colocou as 2 moedas, ela não sabia que ela deu mais. Só Deus sabia. E às vezes você fica: eu não sei, eu não conheço, não entendi. Mas Deus sabe que você creu de todo o seu coração e que deu tudo de si para crer em Deus. Então, eu creio que isso nos faz mais confiantes nele e menos em nós mesmos, e mais dados, mais gratos a Deus e mais dados à palavra. Cumpra em mim a tua vontade. Deus abençoe a todos. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E de uma semana para outra, vamos procurar melhorar. Sermos melhores a cada dia. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe. Como vai? Como tem passado os dias? O meu desejo é que você passe bem sempre. Para isso, eu me coloco aqui, buscando de Deus sempre um assunto que possa beneficiar a sua vida. Eu gostaria de te chamar a atenção para uma meditação aqui. Quando Deus já não quer mais ouvir alguém, seja esse alguém um indivíduo, uma pessoa sozinho, ou seja um povo. Nós temos a escritura de Jeremias, capítulo 7. Deus colocou algumas situações para Jeremias, e lá no versículo 16 ele chega a pedir a Jeremias para não orar mais por aquele povo. Jeremias, não ore, não ore, não me incomode, não me importune por essas pessoas. Nós temos Isaías, capítulo 59, o povo cobrando de Deus o porquê dele não atendê-los mais. Mas nós percebemos a resposta de Deus em Isaías 59, Deus mostrando assim que aquele povo, por certo, começou a pensar assim: Deus perdeu o poder. Deus não tem mais como fazer coisas pelo seu povo. Deus disse assim: os ouvidos de Deus nunca estiveram tapados. O braço de Deus nunca esteve encolhido. Mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus permanece sempre o mesmo. Hebreus, capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. São João, capítulo 1, mostra que Jesus, ele já está na Bíblia Sagrada desde Gênesis. Ele é o Verbo
que se fez carne e habitou entre nós. Mas por ele todas as coisas, por ele e através dele, foram feitas. todas as coisas foram criadas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Seria. Então esse Deus, Jesus, permanece o mesmo desde o princípio. Ele é o mesmo em poder, é o mesmo em essência, ele é o mesmo em regras. Quando alguém passa a não receber dele aquilo que estava prometido, é necessário que esse alguém faça uma avaliação de si mesmo. Nós falamos de uma empresa, por exemplo, ela sempre faz no final de ano um balanço. Faz um balanço da sua vida, avalie suas ações, avalie, faça uma retrospectiva, uma introspectiva, avalie a si mesmo, suas ações, e observe se isso não está impedindo a Deus de atuar. Mas Deus não tem ouvido minhas orações, mas eu pedi à igreja para orar por mim. Eu me lembro de um caso de alguém dizendo assim, aquela pessoa morreu, mas eu já tinha orado. Opa, não quer dizer que você vai orar e que Deus vai... Aquela pessoa não morreria. Sua oração precisa ser ouvida, e ao ser ouvida, ela precisa combinar com a vontade de Deus. Então, não é porque eu orei que tem que ser. Não. Agora, muitas pessoas chegam a um determinado ponto que elas nem se dão conta, mas Deus não as ouve mais. Quer parar o vídeo aqui um pouquinho e ir lá dentro, chamar a sua esposa ou chamar o seu esposo para nós ouvirmos, para nós prosseguirmos aqui juntos, porque tem muita casa que Deus não ouve oração mais. E é por algo que eu quero ler aqui para vocês. Vamos lá em Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7. Eu vou ler de forma mais rápida aqui, mas nós vamos parar lá quando ele diz, não ore mais por esse povo. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo, põe-te à porta da casa do Senhor. Ele não está indo lá no mundo, não, ele está na casa do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrai por estas portas. Ele está falando para o povo que ia no culto, que ia na igreja, para adorares o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, melhorai vossos caminhos e vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Davi disse assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por longos dias. Melhore as suas obras e eu te faço morar na casa do Senhor. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízos entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimides o estrangeiro e o órfão e a viúva, e nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conheceste. E então vireis e vos porei diante da minha casa, que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres,
Podemos fazer todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Quer dizer, as pessoas fazem qualquer coisa, depois correm para a casa de Deus. Oh, casa do Senhor, aqui é maravilhoso. Para. Vocês acham que a minha casa é um lugar de salteadores? Não. Vai aonde eu já tinha colocado o meu nome e olha o que eu fiz quando eles fizeram maldade. O que ele fez? Destruiu aquele povo. Deu insignificância para as suas orações, para os seus rituais, para as suas festas de luas novas. Nós encontramos isso em Isaías. Eu estou enojado das vossas festas de luas novas. Eu não quero que vocês pratiquem mais aquilo ali como se fosse apenas um ritual, uma tradição. Ele disse, agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes. Chamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiei, e a este lugar que vos dei, e vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojarei de minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Agora ele fala com Jeremias, o profeta. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo? Então agora, por isso eu pedi para você chamar sua esposa, o seu marido. Eu quero te mostrar um outro lugar que Deus disse que não houve oração. E isso traz as nossas ações mais conjugais, mais íntimas. Capítulo 3 de 1 Pedro começa assim. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias, na compostura das vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aí você observa assim, peraí, então, a minha convivência com a minha esposa, ou a convivência da esposa com o marido, dependendo de como ela esteja, impede oração? Impede. Lembra que Jeremias, Deus disse, Jeremias, não faz isso não. Por quê? Esse povo está fazendo determinadas coisas que eu não escuto. Eu não vou escutar orações. Não me importune. Não faça isso, não peça por eles. Existem casos, irmãos. Vocês sabem que como pastor, pastores, nós como pastores, nós estamos sempre ouvindo as pessoas. Pastor, ajuda nós no nosso casamento, a nossa casa está tendo isso, isso e isso. Não adianta nós orarmos por você. Se você não tomar determinadas medidas na sua vida. Não é a oração nossa que vai abençoar a sua casa.
Eu fui orar por um irmão, estava enfermo, e aí ele ouvi a situação dele, e ele disse, pastor, ora por mim. Eu falei, não, ora o Senhor. Por que eu pedi para que ele orasse? Porque eu vi que Deus não iria me ouvir antes de ouvi-lo dizendo, eu estou arrependido, eu fiz errado, só me perdoa, tem misericórdia de mim. Ele fazer um concerto com Deus. Aquele povo de Jeremias é o mesmo povo, Israel, é Judá, é o povo que Deus ama. Mas Deus disse para Jeremias, Jeremias, não ora por eles, não fica me importunando, não. Como assim, Senhor? Põe neles, Isaías 59, o braço de Deus está estendido, o ouvido tá livre, nunca esteve tampado e nem nunca esteve encolhido. Eu posso dizer, irmão, Deus não está com o braço encolhido para a sua casa. Irmã, os ouvidos de Deus não estão tapados, não. Como Isaías disse, são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quer ver aqui? Antes de falar semelhantemente, ele disse assim, olha, no verso 18, por isso eu gostaria que vocês lessem juntos aí. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Servo aqui é um escravo, e esse senhor é o dono do escravo. Escravo, se sujeita ao seu senhor, ele é seu senhor. Ah, mas ele não é bom. Não importa. Ah, seu marido não é bom, porque aí ele vai falar, semelhantemente vós, mulheres. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Quem? Qual casamento? Qual esposo? Qual esposa tem passado pelos agravos, padecendo injustamente e ficando calado? Irmão, calar quando está errado é mais do que obrigação. Coisa agradável a Deus é calar quando está certo. É sofrer os agravos injusto. Justamente é salário. Fiz errado, eu mereço ser caluniado, falado, sei lá, essas coisas que perseguido acontecem. A questão, trazer Deus em cena, nós só conseguimos trazer em uma perseguição quando estamos certos, em um problema quando nós estamos certos. E o problema é isso, se acontecer de alguém falar alguma coisa, eu revido, eu agrido, eu guerreio, e depois eu quero que Deus entre em cena. Não. Deus, ele trabalha baseado em sua própria palavra. Deus está obrigado à sua palavra. Deus está preso ao que ele disse. E para que eu possa trazer Deus a meu favor, eu tenho que estar fazendo aquilo que ele ordenou. Vocês não fazem certo e depois me querem atuando nas vossas vidas? Não, pode parar de orar. Entende? Irmãos, quando o povo estava fazendo coisas erradas, idolatrias, Deus parou de ouvir ele. E aqui, quando maridos e mulheres não estão se tratando bem, quando o marido não se coloca como servo de sua esposa, quando a esposa... Não, o marido não tem que ser servo, não. A palavra que começa falando das mulheres é semelhantemente vós, mulheres, como aos escravos. Depois diz, igualmente vós, maridos. Quando nós não tratamos bem nossa própria esposa, ou quando a esposa não trata bem o seu marido, Deus não ouve as nossas orações. É por isso que tem muita casa caindo aos pedaços, muito casamento destruído, e alguém ainda diria assim, ah, Deus parece que não escuta. Escutar ele escuta, só que as iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Nós propusemos, o nosso projeto para as chaves do Evangelho são vídeos curtos para as pessoas ouvirem. Às vezes eu entro em um assunto e quando chega em um auge nós até paramos. Mas é para te trazer uma meditação. Isso aqui é uma chave que abre as bênçãos de Deus para a sua vida. Irmão, tratar bem a esposa é uma obrigação. Irmã, tratar bem o marido é uma obrigação. Mas nós não fazemos isso por obrigação, não. Isso também é uma bem-aventurança. Ela faz Deus te ouvir.
quer ser ouvida para ganhar o marido incrédulo, faça correto. Trate-o bem. Pastor, ele é mau. É o seu marido mau. Trate-o bem, faça dele seu bom marido. Pastor, mas a minha esposa, trate-a bem. Bem segundo a palavra. Trate bem. Depois de fazer isso, ore. Depois de orar, eu posso orar junto. Nós podemos orar por você. Venha. Receba a oração. Aí Deus faz as coisas. Fora disso, nós vamos gastar. O profeta irmão Brando disse assim: incentive ou instrua o povo ao arrependimento. Porque se eles não se arrependerem, confessar os seus erros, você pode orar por eles, ungí-los, gastar uma vasilha de óleo, de azeite, ungí-los, colocar as mãos sobre a cabeça deles, até arrancar os cabelos e eles se tornarem carecas, e Deus nunca fará nada. Por quê? Porque é empecilho. Vamos mudar as nossas vidas, vamos mudar nosso comportamento. Mudando nosso comportamento, muda a casa, muda a família, muda Deus. A oração muda tudo. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Então é isso aí, pessoal. Como eu falei com vocês, 2 lives por dia, né? Sempre quando eu estou fazendo aqui, eu vou fazer 2 chaves do Evangelho, né? Nós fizemos a 58 e a 59. Eu já marquei para a próxima chave do Evangelho ser 60 e 61. Mas é igual ele falou. Se não tiver arrependimento, não há oração que possa chegar ao Senhor. Se você está do outro lado aí, quer aproximar mais de Deus, arrependa do seu pecado. Se você é casado, é conjugal, trata bem a sua esposa, o marido trata bem a sua esposa, esposa trata bem seu marido, para que Deus possa escutar a sua oração. Aí sim, nós podemos fazer uma oração e a sua oração pode ser escutada. Fora isso, você pode fazer oração todo dia e Deus não vai te escutar. Tem oração que Deus não escuta a pessoa. Por isso que muitas vezes as pessoas não são curadas mais. Por isso que muitas vezes as pessoas não são libertas. Por isso que muitas vezes as pessoas estão divorciando, os negócios não dão certo. Porque não se arrepende do seu pecado. Não se aproxima mais de Deus. Para a gente se chegar a Deus, a gente tem que estar pelo menos correto com Deus. Você vai pecar todo dia? Vai. Até no pensamento a gente peca. Mas sempre pedindo perdão a Deus e corrigindo a nossa falha. Não, mas é porque eu, tal. Todo dia a gente erra. Então que essa chave possa abrir porta para você. Que você possa compreender mais. Que as coisas de Deus, muitas vezes é a gente que coloca complicação nela. Ela não é difícil, ela é simples. Mas Deus está querendo um bom marido, está querendo uma boa esposa, está querendo pessoas que se arrependem do seu pecado, pessoas que vão adorar Ele, não vários deuses. Você viu ele falando lá, né? Adorava outros deuses na casa de Deus e depois ia lá querer pedir perdão e Deus não quer. Deus não vai escutar a oração deles. Deus não está querendo ver as festas deles. Deus já está achando bobinação. Tem pessoas que vai para o mundo e adora a Deus. Adorar a Deus e a mamão ao mesmo tempo. Aí a pessoa vai para a gandaia, faz o que tem que fazer e depois vai para a casa de Deus. Aí vai para a casa de Deus e adora outras coisas do mundo e depois quer que Deus escuta a sua oração. Não tem como.
Então eu te aconselho, você aí do outro lado, a mudar o seu trajeto. Igual o pastor falou, faça um balanço da sua vida, todo ano, já está no final do ano, faça um balanço da sua vida. O que é que você acertou esse ano? O ano já está finalizando aí, ó. A maioria agora vai fazer o Natal, vai fazer um negócio, faça uma coisa melhor, faça um balanço na sua vida. Faz um propósito para você se aproximar mais de Deus, pra você ter uma vida mais correta. Peça perdão dos seus pecados. Aí você vai ver se a sua oração não vai ser aceita. Trata melhor a sua esposa. Trata melhor seu marido. Trata melhor seus funcionários. Você que talvez tenha aí funcionários. Seja honesto com os seus funcionários. Eu vou falar com vocês uma coisa que eu acho muito injusta do ser humano. Principalmente pessoas do mundo. Eu sempre achei isso e sempre vou falar. Tem pessoas que elas são boas financeiramente. Elas ganham, sabem ganhar dinheiro. Elas sabem até administrar seu dinheiro. Mas sabe a coisa que eu acho mais errado no ser humano? E essa é a minha opinião, tá? Que eu estou falando. Tem pessoa que ela gasta um dinheirão no tal do uísque aí caríssimo. Festa, férias. Ela tem direito de ter férias. Viagem. Mas na hora que vai o seu funcionário lá, ela trata mal. Quer explorar o seu funcionário, paga uma mixaria danada para ele, para ela ter mais lucro, para ela poder viajar, para ela poder trocar de carro, para ela poder comprar uísque caro. E quem está servindo ela não trata bem, não. É o que a empresa dela anda com aquele funcionário lá simples. Seja mais justo. Gaste as coisas com pessoas. Pessoas que tocam a sua empresa. Você tem coragem de comprar umas coisas caríssimas para você, que não tem nem tanto valor, mas aquele ser humano que está ali te servindo, você não tem coragem nem de dar um agrado dele no final de ano. Vamos ser mais humanos, gente. O ser humano é muito desumano. Só pensa no seu umbigo, só no lucro. Isso aí é evangelho que eu estou falando com vocês. Então Deus abençoe cada um de vocês. É isso aí. Então Deus abençoe. A chave do evangelho vai ser encerrada. Espero que você esteja gostando. Sempre quando eu puder eu trago a chave do evangelho. Segunda-feira, 7h30, e eu estou fazendo o terceiro selo. Faça a leitura da palavra de Deus, o terceiro selo, e comenta algumas coisas quando Deus mostra alguma coisa no comentário. Mas eu gosto muito de ler a mensagem, tá? Então Deus abençoe vocês e eu vou encerrar a live. Fique com Deus. Encerra primeiro no Instagram, né? E depois no TikTok. Espero que esteja ajudando vocês aí a chave do evangelho. Então uma boa noite. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus.